Ontem eu fui a uma feirinha de livros aqui em Curitiba e lá eu conheci a Júlia, que me deu um livro de presente. Oh, meu Deus, onde que eu deixei o livro? Não sei onde eu deixei. Ela atua em uma unidade básica de saúde lá de Piraquara. É uma cidade próxima aqui a Curitiba. E ela estava falando de um projeto que eles têm de apoio a pessoas em situação de fragilidade social, necessidade de acolhimento emocional, apoio psicológico. Eles têm um grupo de saúde mental. E ali, entre aquelas pessoas com problema de dependência química, pessoas que se sentem fragilizadas, gente que perdeu a fé no futuro, a esperança na vida, vem a este grupo para serem acolhidas ali. É uma médica. Enfim, estávamos ali e ela em um momento pediu para que a gente ouvisse o que ela tinha a dizer. Ela apresentou o projeto, apresentou um livro que eles escreveram em conjunto com as pessoas que frequentavam este grupo. E entre os autores do livro havia um jovem que tinha uma dependência química e que veio a falecer. E ali estava um livro com as poesias dessa pessoa. E ela contando do projeto, escreveu um novo livro. É um livro distribuído gratuitamente. Então a ideia do livro é que as pessoas contribuam com a edição, com os custos do livro, para que esse livro seja distribuído depois. Um pouco antes do discurso dela, eu tinha visto uma plaquetinha que estava lá à venda entre os produtos em exposição. E a plaquetinha dizia: poetize-se. E eu achei aquela placa maravilhosa. Logo em seguida, a doutora Júlia veio e nos apresentou o livro. E é um livro de poesias. E a poesia é uma linguagem da alma. Não tem nada mais humano que a poesia. E lembrei-me que eu tenho algumas poesias que eu escrevi nos últimos anos. Acho que em torno de umas 500 poesias que eu deixei para que talvez um dia eu viesse a publicá-las e pretendo logo fazer essa publicação. Mas o que eu quero falar a vocês diz respeito a humanizar-se, a poetizar-se, a curar-se a partir da cura que você propicia àquele que está em uma condição de sofrimento maior que o seu. Durante a fala da Júlia, ela convidou uma senhora que estava com ela para contar um pouco da sua experiência. E ela disse que durante a pandemia ela perdeu um filho, perdeu a mãe e perdeu o pai do filho. E ela conta como ela ficou devastada, destruída diante disso tudo e como ela conseguiu se reerguer, se reinventar a partir desse grupo de apoio. Como ela começou a transformar tudo em poesia. E a experiência que ela teve com uma moradora de rua aqui do centro de Curitiba, com quem ela teve uma relação de amizade. Pessoa esta que desapareceu, muito provavelmente em função da vida nas ruas, muito provavelmente possa ter até morrido. Mas ela conta que quando a conheceu, essa pessoa queria comida e disse que um pão bastava. Um pão. E ela disse assim: não, eu vou te pagar um almoço, me diga o que você quer comer. Essa mulher jovem ainda, que morava nas ruas, disse: eu quero feijão, arroz e muita salada. Ela conta a dificuldade que ela teve de ser aceita no restaurante, porque o dono do restaurante não aceitava que aquela pessoa, com aquele aspecto de moradora de rua, entrasse em seu estabelecimento. E ela conta que depois do almoço, andou pelas ruas com essa moça, e ela chegou a um determinado ponto, abriu um bueiro e disse: eu já limpei tudo. Pois que ela foi perceber que essa moradora de rua morava ali, nos bueiros da linda cidade de Curitiba, aquela cidade que os prefeitos narcisistas adoram pôr suas plaquinhas nos parques e reformar parques e praças sem nenhuma necessidade, apenas para gastar dinheiro público e colocar depois ali a sua plaquinha dizendo reformado pelo prefeito fulano e tal. Certas pessoas que estão no poder e que se mantêm no poder por conta desse lado mais elitista, esse lado mais reacionário, esse lado mais conservador do curitibano que fecha os seus olhos para as misérias e mazelas da nossa sociedade. Além da cidade, lá no bueiro, alguém viveu e morreu, muito provavelmente, invisível aos olhos dos transeuntes, perdidos nos seus pensamentos hedonistas. E ela contava dessa experiência e como ela superou a dor das perdas que teve, percebendo a dor do outro. Enquanto ela falava, isso entrava em mim e de mim saía coisas e pensamentos. E vi perdido em uma tempestade de ideias e desejos de fazer a diferença no mundo e de perceber o quanto eu preciso melhorar ainda como ser humano e de como essa percepção de realidade poderá nos salvar destas
polarizações, dessas guerras criadas por poderosos no sentido de jogar a população uns contra os outros. E o ódio, que é um subproduto desses conflitos ideológicos, polarizantes, polarizados, de gente alienada, conduzida, medrosa, sem sentido de vida por falta de propósito. Meu amigo, se você tem um propósito, você não se deixa sequestrar pelo discurso de ódio daqueles que criam a todo tempo um inimigo a ser destruído para usá-lo como agente de perseguição deste inimigo imaginário. Para que, através do engajamento seu em relação a este inimigo que eles criaram, se faça aliado deles nos projetos deles, que é um projeto que exclui você e toda a população do direito ao acesso a tudo isso que eles usufruem quase que com exclusividade, contando com a sua adesão a partir da sua ignorância e desses sentimentos primitivos, de medo, de ódio, de falta de perspectiva no futuro, de esperança, de fé na vida, esse pânico paralisante que espera um fim iminente apocalíptico, tanto pregado e ensinado nas igrejas fundamentalistas, que a todos apavora para mantê-los todos ali, todos os dias, contribuindo e obedecendo, até no que diz respeito à eleição daqueles representantes que, antes de qualquer outra coisa, beneficiam os pastores e líderes que já negociaram com estes privilégios em troca do seu voto. Você, se você tiver um propósito, você não se deixará utilizar pela maldade deles. Eles que controlam a todos a partir dessa maldade secreta que habita, estes que por eles são sequestrados pelo discurso violento em você, e através de você eles não vão fazer cumprir a vontade dessa meia dúzia que utiliza da ciência, da psicologia para controlar as pessoas. Se você for uma pessoa de propósito, que quer ser boa e que tem um desejo genuíno de não ser enganado, você não será enganado, tampouco utilizado como massa de manobra. Eu vi naquelas senhoras a humanidade aflorada a partir do olhar empático em relação àqueles que sofrem e que são pela sociedade julgados, marginalizados, criminalizados, excluídos, e dentro desse processo de marginalização e exclusão, a desumanização que torna essas pessoas insignificantes no sentido da humanidade delas. É gente não grata, digamos assim, sem fazer analogias a situações recentes de um fascismo que também torna não grato aqueles que discordam deles. O discurso dessa senhora me encheu de esperança. O segredo que agora eu te transmito, pega isso como um tesouro para você, é de que a gente não vence o mal com o mal. Para de ser reativo. Para de responder a comandos deles. Eles contam com seu ódio. Eles contam com a sua resposta, com a sua réplica, com a sua tréplica. Eles contam com o seu engajamento, com o seu comentário na postagem, tentando rebatê-los. Eles contam com você para dar sentido ao discurso deles e jogá-lo no grupo dos inimigos que precisam ser destruídos. Então você neutraliza essa força se você parar de ouvi-los e se concentrar naqueles que precisam de você. Tenho certeza que, por mais simples e pobre que você possa ser no sentido material, sempre existirá alguém que precisa mais de ajuda do que você mesmo. Alguém que pode ser ajudado por você. Se todos nós que não concordamos com a violência deles nos empenharmos em fazer o bem, criaremos um mundo de uma vibração que neutraliza o poder da morte e destruição deles. O ódio precisa do ódio. E a extrema-direita precisa de um inimigo. Pois que façam este inimigo lá no inferno, porque de nós não terão esta resposta. É tempo de pacificação. E se você entendeu essa mensagem, não mais reagirá a eles com ódio. Pelo contrário, gaste a sua energia vital amando, porque o amor é muito mais poderoso. E se for bem canalizado, eles implodirão na sua própria maldade.